Olá, crianças, bom dia! Vamos para mais uma aula de matemática? E olha só, nossas atividades estão lá na página 108 e 109. Lá na página 108, na questão número 1, fala assim: uma empresa sorteou alguns brindes entre os funcionários. Leia os números sorteados e marque no quadro numérico ao lado. Aí, a professora vai fazer um exemplo, tá? Olha só, desse primeiro pontinho, está escrito assim, 275. Então, eu vou pegar minha caneta vermelha aqui, ó, e vou marcar lá no número 275. Plim! Olha só, marquei. Agora, vamos fazer mais um junto comigo? O segundo está escrito o quê? 206. E onde está o número 206? Ah, está ali. Então, vou marcar 206 com a bolinha. Lá no último pontinho está escrito assim, ó, agora complete o quadro com os números que faltam. Depois que vocês marcar os números que foram sorteados, vocês vão completar o quadro com os números que faltam. Olha só, vou fazer um exemplo. Lá da casa do 200, nós temos o 210 e depois do 210 vai o 211. Depois nós temos o 212. Aí eu vou colocar 213. E depois do 213 vem qual? 214. E depois do 214? 215. E aí 216, 217, 218, 219 e 220. E aí você vai dando continuidade, combinado? Muito fácil essa atividade, né? Olha só, na questão número 2 está pedindo assim: escreva os números que vêm imediatamente antes e imediatamente depois dos números dados. Olha só, quando nós falamos antes e depois, nós estamos falando de números antecessores e sucessores. Nós já falamos sobre isso, né? Olha só, vou fazer o exemplo dessa primeira casinha aí, ó, do 261. Qual que é o número que vem antes do 261? Qual que é? 260. Você que falou aí, ó, está de parabéns. E qual que é o número que vem depois do 261, que é o número sucessor? 262. E assim vocês vão respondendo os próximos quadrinhos, combinado? Na questão número 3, está dando uma informação para nós. Está falando assim: você sabia que uma onça pintada pode pesar, em média, 135 quilos? Observe esse número e responda. Olha só, nós temos um quadrinho que dá o número 135 para nós. E aí, está falando assim, ó, quanto vale cada algarismo? E aí, quanto que vale o número 1, quantas unidades que tem o número 1, quantas unidades tem o número 3, quantas unidades tem o número 5. Quando nós vemos que temos 3 algarismos, nós estamos falando de centena, dezena e unidade. Então, na casa do 1, quantas centenas eu tenho? Tem uma centena. E uma centena tem quantas unidades? E no 3? 3 tem 3 dezenas. Quantas unidades eu tenho no 3? E aí vocês vão responder para mim, combinado? Aí depois vocês vão fazer. Agora dê o valor do algarismo destacado em cada número. Qual o número que aí no primeiro quadrinho está destacado? Qual que é? O número 8. Então, o 8 do 286 tem o 8 significa nas dezenas quantas unidades? Você vai colocar para mim, 80. E assim, vocês vão fazer os próximos números. Aí eu tenho centena, eu tenho unidade, e aí vocês vão fazer diversos jeitos, combinado? Esse aí, da minha primeira casa que eu fiz, tem 8 dezenas, que significa 80 unidades. Então, vocês vão respondendo o restante para mim, combinado? No número 4, está pedindo para você completar o quadro e compor ou decompor e depois escrever por extenso, como é que nós fazemos a leitura do número que nós temos lá, na tabela. Então, olha lá. Nessa primeira linha, nós temos o número 498. E aí, a composição deles ficou 400,
que são 4 centenas, mais 90, que são 9 dezenas, e 8, mais 8. Então, deu 498. No segundo, nós não temos um número, mas nós temos a composição, que temos 300 de 3 centenas, mais 20 de 2 dezenas, mais 5 de 5 unidades. Então, eu tenho quanto? Vamos escrever lá? 325. Então, qual que é o número que eu tenho? 325. Tá vendo como foi fácil achar a resposta? E assim, vocês vão fazendo do restante do número para mim. Da tabela para mim, combinado? Vocês são capazes. Essa criança foi na sala de matemática de hoje e eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo!